Qual a importância da rotina na educação infantil? Olá, eu sou o professor Wagner e queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema tão importante. A gente fala muito de rotina na educação infantil, de rotina na casa das crianças, de rotina na escola de modo geral. Então eu separei aqui nesse vídeo algumas ideias sobre a rotina e a sua importância, o seu papel para as crianças, para os educadores e para o processo de ensino e aprendizagem. O que eu vou falar aqui hoje se refere basicamente às ideias que a gente pensa para a educação infantil. Porém, muito do que está sendo dito aqui também serve para as organizações de escolas no ensino fundamental. Mas mais para frente eu vou fazer um vídeo específico para falar do ensino fundamental e da sua possibilidade de rotina também, tá bom? Então vamos lá, eu vou diminuir aqui para a gente poder ir conversando um pouquinho sobre a questão da rotina. Bom, então o papel da rotina na educação infantil, alguns princípios, alguns desafios e algumas possibilidades para o nosso entendimento sobre isso. Bom, primeira ideia, né? Princípios que fundamentam a necessidade da existência de uma rotina para as crianças. Então, por que que a gente precisa pôr de verdade uma rotina para as crianças, né? Essa é uma grande questão. Bom, tem muitos itens que podem justificar a implantação de uma rotina semanal na escola. Por exemplo, isso também aqui serve para as mamães que estão em casa agora na pandemia, né? A rotina também ajuda nesse sentido, na medida que você consegue colocar uma rotina na casa também. Bom, no caso, né, a gente pode ter a criança pequena, ela ainda tem uma dificuldade temporal, ela tem dificuldade de identificar o tempo que as coisas vão acontecer. Então, é comum você falar com uma criança pequena de 3, 4, 5 anos, que alguma coisa vai acontecer, né, daqui uma hora, daqui 2 horas, por exemplo, o lanche, por exemplo, a hora que nós vamos para o parque. E aí essa criança não tem a noção temporal ainda, né? Ela não consegue administrar dentro da cabeça dela a ideia de hora. Então, quando você estabelece uma rotina de referência escrita no quadro da lousa, né, onde você constrói essa rotina com as crianças. Então, você chega lá, faz a sua roda, tudo e conversa com as crianças. Olha, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. Escreve. Pode também, alguns professores colocam símbolos, desenhos, mas eu particularmente gosto da ideia de escrever até para já ir aproximando as crianças com o processo de letramento, né? Ela saber que a função da escrita, entre outras coisas, também serve para distribuir a rotina dela. E aí, o que que acontece? Normalmente, a gente vai falando sobre as coisas que vão acontecendo, o professor vai riscando. E quando a criança pergunta, já vamos para o parque? Não, olha aqui, ó, primeiro a roda de conversa, depois nós vamos fazer uma atividade do projeto tal, depois nós vamos tomar o lanche, depois nós vamos para o parque. Então a gente está aqui ainda, ó, né? A gente está começando a fazer essa parte. Então a criança começa a visualizar e compreender um pouco melhor isso. O que que isso ajuda? Isso ajuda a diminuir estresse. Diminui o estresse das crianças e, consequentemente, diminui um pouco o estresse do professor também, né? Então, ameniza aquela ansiedade da criança. Às vezes você vai fazer alguma coisa, sei lá, de repente vai ter um passeio, né, lá pelas 10 horas para alguma coisa ali no bairro, na quitanda do bairro, sei lá, as crianças sabem disso. Fica uma euforia. Então, ter essa organização bem colocada para as crianças e fazer isso de forma frequente, né, vai ajudar essas crianças a diminuir o estresse. Por que que também diminui o estresse? Porque ela se sente mais segura, ela sabe o que vai acontecer depois, ela não fica naquela expectativa, né? Ela adquire maior confiança no professor, na própria estrutura da unidade escolar, ela então se sente mais confiante para fazer as coisas, porque ela sabe que eu estou fazendo isso aqui agora, essa atividade, e eu posso me concentrar nisso, porque eu sei que eu vou ter o tempo para fazer a outra coisa, por exemplo, ir no parque ou ir fazer o passeio na quitanda. Então essas coisas ajudam. É claro que a criança precisa se habituar com essa rotina. Não adianta a gente nunca fiz rotina, aí eu ponho a rotina essa semana e na primeira semana as crianças já vão estar, né, mais seguras, menos estressadas, mais confiantes. Não, isso demora um tempo até ela entender que aquilo é permanente, que aquilo lá que ela pode confiar realmente naquilo, tá certo? Então, ela vai, né, ter uma noção do controle temporal, não com hora, mas com coisas que vão, com eventos que vão acontecer no dia dela,
tá certo? E o professor pode e deve informar assim, ó, daqui 1 hora, daqui meia hora, daqui 2 horas nós vamos fazer tal coisa. Não tem problema, porque isso já vai, inclusive, ajudando a criança a desenvolver um senso, uma noção minimamente temporal, mas ainda isso, né, vai de fato ocorrer mais lá para frente, já com 7, 8 anos. Porém, essa estrutura aqui embaixo vai ajudar ela nesse sentido. E isso, né, como eu já disse, vai ajudar também a criança a ter uma maior aprendizagem, porque a partir do momento que ela fica menos ansiosa, que ela fica menos insegura, menos estressada, ela pode se concentrar então na atividade daquele momento, porque ela tem garantido o que vai acontecer depois, que vai realmente acontecer, tá? Isso também impacta numa organização espacial, ela começa a ter um tempo, olha, precisamos começar a guardar o brinquedo agora, porque daqui a pouco a gente já vai para o intervalo tomar o café, comer, enfim, né? Então já enfim, essa ideia também da organização espacial e corporal, inclusive, para ela poder ir se organizando. Por quê? Vai mexer, inclusive, com os esfínteres. Ela vai começar a ter uma noção melhor, né, da organização dos eventos que as coisas vão acontecendo dentro do seu dia. Isso serve para a escola, serve para casa. E ela pode começar, né, a controlar melhor as suas necessidades fisiológicas, tá certo? Então isso também vai contribuir para isso, a organização do seu próprio corpo. Ó, agora, nossa, eu quero correr, mas espera aí, daqui a pouco você vai correr. Lá fora pode correr, aqui dentro da sala não pode, e por aí vai, tá certo? Então é de extrema importância toda essa organização da rotina para as crianças e isso que fundamenta. E é óbvio, né? O próprio nome já diz, rotina. Então o professor precisa que ocorra todos os dias e que as crianças façam parte da elaboração. É lógico, o professor já vai com a sua aula pronta, preparada, né? A organização dessa rotina já está pronta, porém, ele vai construir ali na hora, junto com as crianças, porque isso já vai ajudando a marcar na cabecinha deles os eventos do dia, tá certo? E depois, toda vez que vier uma pergunta ou alguma coisa que foge ali da lógica, o professor chama atenção para a rotina e fala: olha, não chegou esse momento, em qual momento a gente está, tá? E assim por diante. Tudo bem? Bom, outro aspecto fundamental é para os professores. Então, eu falei para as crianças, né, algumas coisas que fundamentam a necessidade de você ter uma rotina na escola. Mas e para o professor também é necessário? Também, né? Para o professor a gente vai ter o quê? A necessidade didática, não é? A necessidade da organização do tempo. O professor precisa gerir o tempo dele de sala de aula. Não adianta eu preparar uma aula de 10 horas se eu tenho 4 horas, né, por exemplo, no dia para dar aquela aula. Então, toda essa organização da rotina vai ser impactada na aprendizagem e no processo de ensino do professor. Então, ele vai, por exemplo, ele sabendo quais são os passos do dia ali, ele vai poder, e sabendo o tempo da sua turma também, ele vai poder mensurar e organizar os espaços, né? Organizar os conteúdos, organizar as atividades permanentes. Então, por exemplo, todo dia, a hora que chega, tem a roda da conversa, só um exemplo. Ou a roda da leitura, que, né, eu particularmente deveria ser, né, todos os dias a roda da leitura. Então você põe a roda da leitura e você vai ler. Então você estima esse tempo, já marca, já fica organizado. Pode, é lógico, né, aumentar, diminuir o tempo, enfim, isso é óbvio que vai acontecer porque as crianças são, né, ativas ali, vão interagir com você e isso vai oscilar um pouco, mas de qualquer maneira você vai garantir o conteúdo. Então, a organização didática, a organização dos conteúdos do professor estão garantidas dentro da rotina. Então, o que a gente chama ali, às vezes, de semanário, que é o planejamento dessas atividades durante a semana, elas precisam ser reduzidas, reduzidas não, sintetizadas, vamos dizer assim, em tópicos de horários, para que o professor possa ter claro ali tudo que ele vai fazer e que ele possa incorporar os conteúdos necessários para aquela semana, para aquele dia, as atividades permanentes, né, a hora que ele for trabalhar uma sequência didática, um projeto didático, em que momento ele encaixa isso, tá? Então a rotina, eu entendo que é fundamental o professor organizar essa rotina, até para variar as atividades também, para não ficar repetitivo, ele tem uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. A rotina para o professor no processo de ensino vai garantir, né,
vamos dizer, garantir, eu não sei, mas vai ajudar muito a ter uma sequência lógica do processo de ensino. Então ele vai, né, repetir determinadas atividades, por exemplo, né, até que ela cumpra o seu papel de ensino e que a criança aprenda, né, aquela habilidade que está por trás da atividade que está sendo repetida, lógico, de formas variadas, enfim, mas isso é importante também. Então, eu vejo fundamentalmente a necessidade para o professor de ele ter uma organização de uma rotina muito bem colocada, né, para todos os momentos, da hora que ele chega, a hora que ele vai embora. Então, tem que estar colocado nessa rotina as rodas, as atividades dirigidas, não dirigidas, as observações que ele vai fazer, o intervalo, lanche, almoço, parque, atividades externas, enfim, tudo tem que estar ali para que ele possa ter uma organização pedagógica que surta um efeito positivo na aprendizagem das crianças, tá certo? Bom, isso tudo a gente talvez, né, já tenha ouvido, né, a gente já tenha ouvido muito sobre isso. E qual então é o desafio de fazer tudo isso de verdade na escola, né? A gente precisa pensar na elaboração adequada, ou seja, elaborar uma rotina que realmente caiba dentro do tempo que você tem, despreende para isso, tá? Você precisa, né, a escola, o profissional da educação, ele precisa compreender aquela rotina como um instrumento de trabalho e não como algo que o coordenador pedagógico está cobrando dele. Aquilo não é uma questão para a escola, é lógico que é uma organização para a escola também, mas é principalmente para o professor, para o educador, ela é o fundamento do seu instrumento de trabalho. É para ele faz para ele mesmo para poder lidar com os conteúdos que ele vai trabalhar, tá certo? Então, isso ainda pode ser um desafio para alguns, não entender isso. Pode ser que alguns gestores também não entendam isso, fica só numa questão burocrática, isso é muito ruim, tá? Não pode ser uma questão burocrática, precisa ser uma questão efetiva. Então, por isso que eu coloquei ali, aplicação efetiva da rotina que você elabora, uma coisa plausível, possível, tá? Que tenha uma boa organização e que também é óbvio, né? Se tratando de educação infantil, tem que priorizar a ludicidade, tem que priorizar o aprender fazendo, tá? Então, menos atividades dirigidas ou atividades de pintura ou atividades ali nas cadeiras ali que imobilizam muito as crianças, não que algumas não sejam importantes, mas atividades no aprender fazendo, né? Nos diversos espaços da escola, e isso é fundamental. Então, porque a criança pequena, só para a gente lembrar, ela só aprende de fato, né, através da questão concreta. Então, não adianta muito a gente ficar, como eu estou fazendo aqui com vocês, né, vislumbrando ideias teóricas e não colocar a mão na massa ali, colocar a mão em prática as ideias, né? E isso é óbvio que na educação infantil vai ocorrer através do quê? Das brincadeiras. Tá? Então, acho que o grande desafio, talvez, para educadores e para os gestores, é realmente encarar a rotina como algo sério e como instrumento, de fato, do trabalho didático, e não como uma questão burocrática, simplesmente. E, por fim, né, algumas possibilidades, né, desse trabalho é isso que eu já disse, na verdade, né? É você incorporar essa rotina, né, você, professor, incorporar essa rotina ao seu trabalho pedagógico, que acreditar que o que você está pondo ali encaixando naqueles momentos está construindo uma educação né, de verdade, uma aprendizagem para os seus alunos, tá certo? Então, essa é a ideia, e aí os alunos vão se habituar com isso, e esse hábito dos alunos, vamos dizer assim, vai ser um instrumento facilitador para que a aprendizagem ocorra. Né? Então, os alunos vão saber que no dia, né, que quarta-feira, por exemplo, você faz uma atividade diferenciada, né, que no dia seguinte de manhã vai acontecer alguma coisa, ainda que eles não tenham noção temporal, eles vão construindo algumas ideias e vão conseguindo ter uma compreensão melhor. Tudo isso ajuda, tá certo? A organizar esse pensamento de forma mais é, clara, tanto para as crianças quanto para o professor. Então, veja, fazer a rotina, priorizar as brincadeiras, priorizar os espaços diversos da escola, tudo isso vai ajudar e vai contribuir, né, num processo de ensino e aprendizagem mais efetivo para as crianças. As crianças vão ir para essa escola
né? E vão saber minimamente o que elas estão indo fazer lá, vamos dizer assim, né? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. A rotina ainda tem muitas questões que a gente pode discutir, mas eu quis trazer esse aspecto, né? Dos fundamentos para o professor, dos fundamentos para a criança em relação à necessidade de ter uma rotina. Espero que tenha contribuído com vocês. Deixe seus comentários. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Comente mesmo, é muito importante. Divirja suas opiniões aqui, não tem problema. Vamos conversando através dos comentários. E é importante, né, também a comunidade que acompanha o canal ir conversando entre si, não só comigo. E um abraço, então. Até o próximo vídeo.